Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em teu nome, para que possamos aprender sempre e colocar em prática os seus ensinamentos. Que ele possa nos abençoar, abençoar os nossos estudos, abençoar a nossa irmã Abadia, que aprendemos tanto com ela, e que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que assim seja. Pode ligar, Cristiano. Cultive a paz interior, mantendo a paciência. Você já viveu muitas encarnações e vai viver ainda por toda a eternidade. Cultive a paz interior, mantendo a calma. Dias de dificuldades também passam. Cultive a paz interior, ocupando a mente. A ociosidade é um abismo. Mente desocupada gera enfermidade para a alma. Cultive a paz interior, vivendo o amor. O amor é luz em abundância, é o principal alimento do espírito. Cultive a paz interior, controlando as emoções. Desajustes no íntimo do ser abre portas para as forças do mal. Cultive a paz interior, sendo confiante. A confiança é o ponto de partida para uma vida próspera. Cultive a paz interior, dando o melhor. Pode ser que não seja o suficiente, mas será importante para sentir a sensação do dever cumprido. Cultive a paz interior, exercitando a caridade. Precisamos uns dos outros para evoluirmos. Cultive a paz interior, exercitando o amor próprio. Devemos ser a nossa melhor companhia. Cultive a paz interior, praticando a fé. A fé nos faz sentir aquilo que os olhos não veem. Cultive a paz interior, proporcionando paz aos outros. Nunca teremos paz incomodando nossos irmãos. Lembre-se que a paz interior é o seu bem mais precioso. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos cultivar nossa paz interior, né? Na hora que nós estivermos muito nervosos, tomarmos um copinho com água, fazer uma oração, olhar para o céu, respirar profundamente
e ver que, por mais que estejamos em dificuldade, em sofrimento, nós não estamos sozinhos. Tem sempre Jesus para cuidar de nós. Então, vamos ter fé, vamos confiar, vamos amar, vamos praticar a caridade, vamos nos juntar uns aos outros para que o inverno dos nossos corações seja extirpado com o calor do sol, do amor que nós vamos, na nossa união, irradiar para todas as pessoas. Que Jesus nos abençoe ao trabalho de hoje. Pedimos a permissão para o culto e o estudo, para que os nossos mentores amigos possam estar conosco, nos ajudando e nos amparando e intuindo tudo o que for necessário para o nosso bem. Pode colocar, Cristiano. Do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nós estamos estudando as classes de espíritos. Então, nós estamos na terceira ordem, espíritos imperfeitos. A gente já leu as características gerais, a gente já leu os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios e os espíritos neutros. Hoje, encerrando essa parte, nós vamos falar sobre os espíritos batedores e perturbadores. Muito bem. Na sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Neutros, levianos, todos os tipos. Muitas vezes manifesta sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos e parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para essas coisas materiais do que para os inteligentes. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, serve-se desses espíritos como auxiliares. Então, quem são esses espíritos batedores? Como disse aí, não é uma classe de espíritos, mas esse tipo de espírito é aquele que ele vai para, vamos supor, fica numa esquina, conforme o seu pensamento ele vai te acompanhar, dependendo das emanações da casa, se tem jovem na puberdade, e ali tem muito ectoplasma, eles usam esse elemento para fazer as pancadas, mover copos, fazer coisas que a gente fala, nossa, como é que é isso que a gente não entendeu? Mas também esses espíritos, eles também podem possuir todos os defeitos dos outros espíritos imperfeitos. Eles podem insuflar brigas dentro de casa, eles podem ficar no nosso ouvido, falando coisas para nos desmerecer,
para que nós possamos sentir que não somos ninguém. Eles nos incitam a ficar falando para nos perturbar. Por que que eles fazem isso? Porque eles não querem o nosso bem. Eles querem ver a gente no chão. Então, por isso que nós devemos cultivar um pouco da paz interior, porque é ela que vai nos fortalecer para os nossos ouvidos, a nossa intuição, não ficar escutando esses espíritos falando em nossa cabeça, né? E também esses espíritos batedores, eles também têm uma utilidade. Quando os espíritos, a gente vê muito nos livros de André Luiz, livro que o doutor Bezerra também narra, em que esses espíritos batedores, eles também moram no submundo espiritual, junto com aqueles outros espíritos inferiores. Mas quando eles cansados desse tipo de trabalho, de perturbar, de ver que ali ele está sendo escravo também de outras mentes, então ele procura sair daquilo e a espiritualidade espera para recolher. Mas aí, esses espíritos aceitam os espíritos mais superiores a ajudá-los, mas eles preferem ficar nas imediações da onde eles saíram. Por quê? Porque quando os nossos mentores descem para irem nas furnas, nas cavernas, para procurar esses espíritos que precisam ser recolhidos, esse espírito pode transitar em todos os lugares, porque ele é igual aos outros. E ele conhece os labirintos do submundo. E ali ele vai levando, e os nossos espíritos medianeiros que vão socorrer, eles então tiram, como se diz, apagam as suas luzes, vestem roupas assim que disfarçam a presença deles, não emitem nenhum pensamento, só oram para poder eles chegarem àquele ponto onde está aquele nosso irmão que precisa ser recolhido. Então, quando eles vão nesses lugares, eles descrevem os horrores que esses espíritos passam. E aí eles socorrem e às vezes são interrogados pelo grande chefe daquele lugar e eles falam, não, nós viemos buscar o fulano, se o senhor permitir, falo com a maior carinho e educação com aquele que serve de chefe naquela região. E ali eles vão ajudando e, ao mesmo tempo que eles ajudam, eles também vão crescendo em espírito, né? Por quê? Porque precisa de ter esse tipo de pessoa, de espírito, que saiba transitar dentro desses labirintos, porque senão os nossos mentores não poderiam buscar esses nossos irmãos. Mais ou menos é isso aí. Agora eu quero ouvir vocês, o que vocês entenderam sobre esse tipo de espírito, qual a pergunta que vocês têm a fazer, o que vocês gostariam de saber. Estamos aqui às ordens. Eu vou chamar, viu? Mave? Presente. Pode dar a sua contribuição? Não, Badi, por enquanto eu vou só ouvir, porque hoje eu estou querendo só ouvir. Mas você só ouvir, ou você ouviu alguma coisa que você pode externar? Eu posso ajudar. Você já viu algum fenômeno de um copo andar, de uma batida numa porta? Eu já ouvi uma...
eu já vi uma xícara cair de cima do armário da minha cozinha sozinho. Assim, não estava na beirada, estava num lugar distante, para falar assim, está na beiradinha, caiu porque estava muito na beiradinha. Não, estava num lugar bastante distante. Aí, isso aconteceu numa sexta-feira. E aí, no sábado, que eu fui ao centro que eu frequentava, o irmãozinho que estava lá na minha casa se manifestou e disse que ele estava se sentindo muito bem lá comigo, que... Bom, deixa eu contar a história inteira primeiro. Ele se manifestou no centro, mas na minha casa tinha um pé de rosa muito bonito, uma roseira linda, cor rosa. E eu acordei com uma vontade muito grande de levar um cacho de rosa para uma moça do centro. Uma vontade, levei. Aí cheguei, entreguei essa rosa para ela, e do nada esse espírito se manifestou. Aí ele comentou, falou assim: olha, eu estava me sentindo muito bem na sua casa, você não estava me enxergando, você lembra que eu quebrei uma xícara? Você não estava me vendo, aí eu derrubei uma xícara para você me ver. Você não me viu. Você não trouxe uma flor para sua amiga? Fui eu que pedi para você trazer, eu era jardineiro. Então, aí eu perguntei se ele estava precisando de ajuda e tudo. Ele falou assim: não, é porque eu só queria ficar do seu lado, eu estava me sentindo muito bem do seu lado. Eu não queria te fazer mal. Então, assim, eu conversei com ele no centro, mas não era um espírito que ele queria me fazer mal. Ele queria ficar lá do meu lado, porque eu acho que, assim, lógico, evidente que a minha sintonia estava batendo com a dele, né? Por isso que ele estava junto comigo na minha casa. Então, ele manifestou dessa forma, primeiramente. Ele derrubou a xícara para que eu o visse, já que eu não estava conseguindo enxergá-lo, e depois ele fez eu levar a rosa e dar de presente para a Joana. Foi uma outra forma dele se manifestar e mostrar que em uma outra forma, em uma outra encarnação, ele era um jardineiro. Entendi. Mas pode ter certeza que ele buscou os fluidos seus para poder ele mover a xícara. Sim. E outra, ele estava numa dimensão e você em outra, ele também, como ele estava te acompanhando, de uma forma ou de outra, mesmo sem querer prejudicar, ele estava. Estava. O desenvolvimento dele ainda não era o suficiente para ele estar te ajudando. Né? Tem alguém mais que gostaria? Esse tipo... Oi, Badir. Esse tipo de espírito é o mesmo que foi lá na casa da Marlene e abriu a porta? Ela contou mais ou menos, eu não posso falar assim. Pode falar, Marlene. Esse espírito da Mávia não é desse espírito zombeteiro, é, Badinha? Não, esse é dos né? espíritos, como é que chama? Batedores e perturbadores. Eles perturbam uma casa. Então, Badir, qual a ele estava diferença, perturbando a Marlene. Badir, qual a diferença? O perturbador do zombeteiro, nesse caso. Olha a palavra zombeteiro. Zombeteiro é aquele espírito que procura de todas as maneiras fazer com que você se sinta retraído, você se sinta envergonhado, você olha para o outro e fala: ele está olhando para mim. Então, ele quer que você se sinta ridicularizado. Então, ele faz tudo para você sentir isso. Esse aqui, que é qual que é o outro que você disse? O da Marvel, estava... o batedor é esse que fazem barulho e ruídos. A diferença é isso, mas eles também têm os batedores no outro sentido, que é os que entram nas cavernas.
Então, às Tá, vezes, nesse entendi. castelo de livro espírita, de romance que a gente lê, muitas Uhum. vezes fala que vê andar com as correntes, fazendo barulho na casa, os passos da pessoa andando. Então, isso é um espírito batedor. E o espírito ele pode passar por uma pessoa da casa e estar com você, a pessoa está lá dormindo. Exemplo, a Giza está dormindo. E eu sinto, deitada do meu lado direito, outro dia era perfeito. Eu falei, Giza, por que você está aqui, minha filha? Sabe? Eu sentia o meu ombro tocando o ombro dela, Mas, sabe? mas E não era ela. eu falei, Giza, eu falei alto, Giza, E ela não, acordou? não era a Giza, né, Padir? Então, eu estou te perguntando. Ela. Aí ela saiu. Ela Então, ficou um minutinho, não me respondeu, mas aí que eu vi. você a seguiu para ver se era ela voltando para a cama? Então, Mas tudo era o espírito isso. da Giza, era o espírito da Giza. Ah, Porque era tudo do jeito que a Giza faz com a perninha. entendi, entendi, entendi. Então, pode ser que ela foi e deitou junto com você. Mas Procurou. muitas vezes, Badia, eu vejo, eu sinto, eu escuto, por exemplo, a porta abriu, né? Outro dia, como diz a Marta, barulho à noite, eu ouço muitos barulhos. Eu sinto gente, eu sinto no meu quarto caminhando, eu falo com eles, eu rezo por eles, pergunto o que eles querem, ver para a comunhão espírita, está ali mais perto. Eu sempre vejo, mas É, eu não sinto assim, eu senti mal, eu senti, sabe, eu senti mal-estar. Não. Antigamente, lá muito tempo atrás, eu senti horrores. Tinha uns muito estranhos. Agora não mais. Agora não mais. entendi. Então, o que você deve fazer é falar, eu vou pedir os mentores amigos para encaminhar você para a Sim, casa espírita tal, que lá tem o falo isso mesmo. você. Você entendeu? Se você Uhum. ficar perguntando o que você quer, você está Hum, abrindo uma porta para esse espírito permanecer tentando dialogar com você. entendi. Não pode. Então, Mas eu perguntava, eu vou para perguntar mais. Aí eu rezo por eles, rezo em voz alta. E isso, rezo em voz alta, eu rezo o Pai isso. Eu vou Nosso, fazer uma oração e você vai peço a seguir com esses espiritualidade. mentores. Entendeu? Isso. Porque Uhum. quando nós nunca ficamos sozinhos. Nós temos os bons espíritos e os espíritos que querem nos fazer mal. Dependendo de como nós pensamos, de como nós agimos, os espíritos do bem, os nossos protetores, até quando dormimos, eles nos protegem. E temos ainda o protetor do nosso lar, da nossa casa, é o que vigia as nossas portas, para não entrar qualquer pessoa. Agora, dependendo de como nós vivemos dentro da nossa casa, aí os espíritos levianos, esses espíritos maus, eles abrem a porta e chamam o grupo, vamos entrar que aqui tem festa. Sim. Entendeu? Então, do Uhum. modo como você vive, os espíritos aproveitam. Entendi. Abadia. Oi? Abadia? Oi, quem está perguntando? Alberto. Não conhecia a voz. O Nossa, Alberto, viu? que Você não chique. fala com ela por isso. Então, normalmente, esses espíritos se utilizam de médiums fornecendo mecanismo de efeitos físicos. E essa questão, ela tem uma variação muito grande, porque dentro da graduação dos espíritos, como foi estudado desde o primeiro momento desse tópico, é evidente que esses espíritos eles vão se utilizar muitas vezes das ferramentas que os próprios médiums oferecem. Se deixam as portas abertas, as portas vão se abrir e se escancarar através desse mecanismo de poder mexer com uma xícara,
mexer com uma porta, mexer, evidentemente, perturbando o médium, porque tudo isso são questões mediúnicas. E os efeitos físicos, quando ele é utilizado por espíritos que normalmente nos auxiliam, como nossos espíritos protetores, se utilizam muitas vezes para dar um aviso. E parece-me que essa questão muitas vezes se confunde com a premonição. É evidente que muitas vezes para alertar ou para deixar algum aviso de uma questão que vai acontecer ou de uma questão que não sabe que aconteceu e muitas vezes é alertado para preparar, por exemplo, o retorno de uma pessoa querida para a pátria espiritual. Então, por aí, por essa natureza, nós observamos que tem uma variação imensa, mas nesse caso nós estamos falando de batedores, né? De espíritos ainda desavisados que utilizam dessa ferramenta para aterrorizar, para muitas vezes deixar nós em alerta, que nós devemos, acima de tudo, compreender que nós estamos num campo de vibração desfavorável e fornecendo material adequado para que esses espíritos possam prosperar no campo da perturbação. Então, esse mecanismo é muito importante que a gente observe, como nós estamos num estudo valoroso como esse, aprendendo sobre os mecanismos da mediunidade. Por isso que quando nós estudamos as obras, principalmente na sequência do Livro dos Médiuns, as obras de André Luiz, como nos domínios da mediunidade, então nós percebemos as questões como são realizadas como trabalho que foi desenvolvido no Centro Espírita Eurípides Barcianufo para orientar espíritos que muitas vezes estão perturbando, estão cobrando de coisas e de situações de vidas do passado. Por isso que até penso eu que o Breno até tem alguma coisa para dizer sobre essa questão, porque escuta esses espíritos batedores, esses espíritos perturbadores, e muitas vezes até se apresentam como espíritos evoluídos para colocar na armadilha e na amarra, porque também tem essa questão que nós devemos observar no grande laboratório de experiências, das quais nós sabemos que, se não tomarmos cuidado, seremos grandes protagonistas no futuro para sermos espíritos batedores, para que a gente possa bater a porta de alguém que muitas vezes nós não gostamos do procedimento enquanto vida. Por isso que existe, para encerrar, existe essa propriedade tão valorosa de reencarnar entre personagens aonde não nos preocupamos com o veneno na taça, mas nos preocupamos para fazer o melhor e para podermos amar com mais intensidade. Pronto? Pronto. Breno, você gostaria de falar sobre a sua experiência, meu filho? Eu gostaria. Então fala. Eu tô até peguei um papelzinho, eu gosto de anotar quando eu vou escutando as palestras, né? Aí eu coloquei aqui assim, vou fazer uma pergunta. Seria que nem, por exemplo, que foi falado que eles ficam na esquina, às vezes esperando, aí eles veem que não é aquela pessoa que ele se identifica. Então, são espíritos oportunistas. Eles são oportunistas que agem pela própria vontade, por exemplo, às vezes. É isso? Eles estão ali para perturbar. Então, eles veem qual é a sua sintonia e te acompanham e entram dentro da sua sintonia para poder te influenciar naquilo que mais você tem fraqueza.
Então, vamos supor, um espírito que ele te observa, ele vê que você tem um problema, a sua parte mais frágil do seu corpo é o estômago. Então, ali, ele focaliza todos os elementos que ele precisa para você sentir dor no estômago, enjoo, vai nos médicos e não acha, entendeu? Então, Sim, pega bem no ponto mais fraco, né? Eles observam o ponto da gente mais fraco. E a mediunidade, meu filho, a coisa. Eu sinto assim que a mediunidade, a gente sofre com ela no início, mas depois ela é tão valorosa, ela é tão sublime. Sabe por quê? Porque a gente, com ela, sente que está cumprindo aquilo que Jesus veio nos pedir. Então, quem é médium tem que procurar um lugar onde ele possa estudar, ou um lugar onde ele possa ouvir palestra, um lugar onde ele vai aprender a dar o passe e dar o passe. Quanto mais nós utilizarmos as ferramentas que Deus nos deu, um coração maravilhoso, um cérebro para pensar, as mãos como antenas vivas para que elas possam ajudar aquele irmão que está em dificuldade, não existe satisfação maior a no seu nascimento de um filho. É a mesma coisa. A mediunidade, quando você trabalha com ela, com amor, é a mesma coisa do sentimento de uma mãe quando dá à luz. Você vai para o céu, é muito bom. Você encontra o espírito que você sente, o que ele está sentindo, você sente mal, mas quando você termina o passe, aquilo ali foi embora. Você fala, graças a Deus, é como se estivesse carregando pedra, é como se estivesse pesado, sabe? Então, é isto, é muito bom. Pode fazer mais perguntas, eu falo muito, viu, meu filho? Eu entendi. Que nem meu pai falou, eu escuto bastante vozes, né? E eles, muitas das vezes, eu percebo que eles pegam num ponto bem fragilizado, né? No começo até achei que era um absurdo, porque eu falei, pô, isso é completamente desumano, né? Como que uma pessoa pode querer causar isso? Mas também não se sabe do passado, né? Se foi. Mas aí, mas assim, que nem assim, são espíritos oportunistas, mas pode ser que eles estejam do nosso lado também, só por se identificar, assim, vai, de repente ele se identifica comigo, ele gostou da minha pessoa, mas ele não sabe que está me prejudicando. Ou ele sabe que eu estou me prejudicando, mas para ele fazer a vontade dele, como ele se sente bem do meu lado, ele não sai, mesmo sabendo que eu estou me sentindo mal. Sabe, muitas das vezes a espiritualidade maior usa e deixa esse recurso dos espíritos nos perturbarem para nos despertar. Eles são os professores, sabe aquela época da palmatória? Então, eles são os professores, os primeiros professores da nossa palmatória, porque nós temos que, quando nós não vamos trabalhar com amor, eles usam esses espíritos, se aproximam de nós para que nós possamos dar um passo além do que estamos vivendo, para nós crescermos, a nós melhorarmos. Tempo sagrado, né? Primeiro. Hã? É o tempo sagrado, né? Porque se Deus confiou qualquer habilidade que seja, mesmo material, como espiritualmente, é para ser utilizada, né? Seria um erro não utilizar uma ferramenta, né, que serve para produzir, né? Isso, mas é como você usa a ferramenta, que essa é a importância dela. É isso que eu ainda não... É como você usa. Então, esses que abusam, esses depois vão ter quem vai abusar deles. Agora, se a gente corta essa corrente, eles começam a ver
que você já não está do lado, vão te perturbar, mas devagarinho, com o seu trabalho, com a sua consciência, com a sua amorosidade, a sua compreensão, eles vão te largando. Olha, meu filho, de primeiro, vinha para cima de mim, eu deitada, galho, vinha em cima da minha cara, cesto, esses balai, vinha em cima da minha cara, eles paravam assim no ar, flutuando, e eu olhando, de repente vinha aquilo tudo. Mas você entendeu? Então, um espírito debruçado te olhando assim. Então, todo mundo tem uma maneira de ser despertado, a sua é pela audição, né? Então, cada um aqui, se você for olhar a mediunidade dele, ele tem uma sensibilidade diferenciada. E o pior é que às vezes dá um ódio tão grande que não dá para você fazer nada e tem que fazer justamente o contrário, né? E mesmo sabendo disso, às vezes eu não consigo me controlar ainda, né? Não, mas você vai controlar, sabe por quê? Porque, Breno, não existe outro Breno no mundo. Você é um indivíduo perfeito, não existe outro espírito igual a você. E quando Deus permitiu que você viesse, ele sabia que você seria uma pessoa excepcional. Entendeu? Então, comece a pensar, eu sou bom, eu dou conta, eu vou fazer, mas, sabe, é fazer tudo devagar, cada dia um passinho, porque ninguém vai virar santo de uma vez. Você entende? Aqui eu não sou santa, aí muitas vezes eu falo, aí vem no meu ouvido, pois é, mas você está falando, mas você tem que também viver. Você tem que dar exemplo, porque senão o que você falou não tem repercussão. Então, nós também somos cobrados. Todo mundo. Todo mundo que está nessa plateia aqui, todo mundo é cobrado. E se você for perguntar a cada um o problema que eles têm dentro de casa, você vai ver que nós fazemos um bolo de amor. Entende? E aí mistura todas as nossas fraquezas, mas aí o fermento de Jesus vem e alivia as fraquezas e faz um bolo formoso. Entendi. Tem mais alguém que gostaria? Adriana, é prazer você voltar, viu, minha filha? Te esperamos lá no Centro Novo, viu? Marleninha, quem mais? Eu não estou vendo ninguém, Cristiano, eu não posso chamar. Agora mesmo eu dou a palavra para você, viu, Alberto? Vou chamar mais umas 2 pessoas. Chama-se Oscar, ele está aí. Ai. Tira o escrito e põe o povo aqui para mim. Quem vai fazer pergunta? Eu Fala, Maria Alice. também, quando você fala dessa entidade que vem para. Pode estar na esquina, pode estar num bar também, que você traz que as pessoas fiquem nesses ambientes que é mais pesado, não é? Isso. E quando você bebe, eles bebem junto com você. Entendeu? Porque a hora que você exala o cheiro do álcool, eles respiram, é como se eles também estivessem bebendo. O do fumo, a mesma coisa, entende? A comida, eles tiram a essência da comida e faz você comer mais. Então, tudo é sexo desenfreado também. Então, tudo que é exagerado nos prejudica. Então, sempre procurar o caminho do meio, que é nem de mais e nem de menos. Né? Vamos ver aqui. Eu posso falar um relato assim, ou depois eu falo para você. Assim, acho que foi bom. Relato sobre o assunto? Mais ou menos, depois eu falo para você. Tá bom. E
Vamos ver o Gilda, gostaria de falar? A Gilda saiu da reunião, olha que danada. Jaqueline? Gostaria de contribuir, minha filha? Maravilhoso, Badia. Não tenho, graças a Deus, assim, não tenho nenhum relato a Mas esse fale de respeito. sua experiência como médium. A gente tem que vigiar muito na Badia, o coração e os sentimentos, porque nós somos vulneráveis e, ao mesmo tempo, nós que somos os responsáveis por abrir as portas, né? Para esses irmãos, para a gente dar acesso a esses irmãos, para que eles possam usar da nossa energia, né? Tanto para o amor, para a cura, quanto do contrário, né? Uhum. Tá certo, tá vendo? Mariana, gostaria de contribuir? Oi, Badia, eu tô errado. Então fala. Mas sobre a comida aí que você tá falando, essa semana aconteceu comigo. Eu tava almoçando, fui repetir. Quando eu fui colocando a comida no prato, eu senti, a pessoa bateu no meu prato, e meu prato ele não caiu porque eu segurei, mas a comida caiu toda no chão. E eu senti, eu olhei para minha irmã e falei, tem alguém querendo comida. Aconteceu isso comigo, da comida. Essa semana, foi sexta-feira. Foi. Então, isso também pode ter influência espiritual ou pode ser alguma coisa física. Então, tudo a gente tem que analisar. Nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. Tem sempre os dois em alguma coisa se unindo. Entendeu? Não, mas eu senti, bateu no braço, Eu sei, você é médium, eu sei, eu acredito em você e estou só colocando para o pessoal entender, viu? Ruth, você gostaria de falar alguma coisa ou você está no trabalho? No seu trabalho você deve ter muita coisa. Então ela não pode falar. Ela não pode falar. Soninha, gostaria de falar? Badia, eu gostaria. Eu já presenciei várias vezes na casa da minha tia, da Jennifer, sabe? Assim, a gente acordava com máquina costurando, sabe? Isso eu era criança, então eu já vi isso desde pequena. Lá não tinha energia, como que chama aquilo? Lampião, apagava sozinho, sem vento. Então lá era muito assim, tinha muitas essas coisas, Badia. Então eu já cresci presenciando isso. Né? Você sabe as condições da Jennifer e da mãe dela, né? Então, ali é um prato cheio para os espíritos usarem o ambiente, porque é uma casa que precisa de muita oração. E quando nós voltarmos, você mostra para ela onde nós estamos, para a Jennifer voltar para os trabalhos, né? E a Jennifer, ela não sai lá da porta. Ela fica perguntando quando que volta, que ela quer ir, que ela gosta, né, de ir. Gosta. Mas ali na casa da minha tia, já te falei, lá é muito pesado, né? Lá tem muito disso. Cleia, gostaria de contribuir? Badia? Oi, Mariana. É a Mariana. Não, eu ia falar, outra colega falou rapidinho. Primeiro, eu tenho saudade da Jennifer, viu? Ela sempre ficava comigo na entrada do centro. Mas é só um comentário que eu percebo o seguinte: toda vez que acontecia comigo, de eu me afastar do trabalho das casas espíritas, dos lugares que eu morava, eu percebi assim que essa perturbação, batida,
visão, era direto, era constante, assim, sempre tinha, sempre tinha. Como eu já me habituei, aí eu parava, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, e pedia para iluminar o caminho e seguir com a espiritualidade amiga. Mas quando eu estou próxima dos trabalhos e estou, assim, ativa dentro da casa espírita, isso, sim, comigo diminui muito. Bastante, eu percebo, é só afastar um pouquinho que eles vêm com tudo, inclusive do nosso culto aqui, né? Às vezes que eu não consigo, aquela semana que eu não vejo, é batata, eles vêm, eles falam, eles conversam, aí às vezes a gente olha e fala, vá caçar rumo, quando a gente está com paciência, mas é só um relato que eu queria passar, assim, né, que isso acontece com bastante frequência quando a gente está distante do trabalho. É verdade, porque o trabalho é o nosso que fortalece, né? Tem mais alguém que gostaria de falar? Então, eu vou passar a palavra para o Alberto. Estimadas crianças e meninos, nesta sala que nós estamos tão próximos, como próximos estamos de aproximadamente 480 entidades de espíritos batedores que estão participando desse trabalho porque foram convidados pelos mentores espirituais. De tal relevância e importância que são essas orientações ditadas por cada um que se manifestou, como por todos que estão com pensamentos voltados para essa questão. Pois bem, estimada Badia, o princípio do bem ativa a sensibilidade daqueles que propiciam e despertam para a evolução, ensinando a obter luz e distanciar do abismo, para seguir na estrada da reencarnação produzida no grande teatro da vida real, tanto do plano terreno como do plano espiritual. Patativa. Hoje tem assinatura. E você sabe que, desde cedo, ensaiando esse espírito, evidentemente vindo do agreste, nos transmite essa mensagem. E muitas vezes, todos nós que somos médiums, sempre recepcionando entidades de variados tons, como essa questão dos batedores e perturbadores, notem que as orientações dadas, que eles são de todas as classes. Se eles quiserem ser aqueles mais agressivos, serão. Se quiserem ser aqueles que vão circular para os setores umbralinos e resgatar alguém através do seu e da sua prática e de saber como transitar nesses lugares difíceis, esses são os providenciais para essas tarefas. E quantos espíritos batedores que não despertam tendo o toque do bem, ou seja, se reequilibrando com uma tarefa, não que foi colocado como armadilha, mas para perceber que o bem prevalece. E o bem é que vem para todos nós, para que a gente possa evoluir. Porque, sinceramente, nós também, por um instante, espíritos encarnados, somos batedores e perturbadores. Porque quantas vezes, num ensaio, em discussões até mesmo familiar, nós não carregamos com perturbações com a nossa falta de paciência e tolerância. É mesmo. Por isso que essas questões, elas são muito providenciais. E olha, um trabalho como esse, Cristiano, você que produz essa questão e pouco fala, e sabe que os seus pensamentos nobres auxiliam muito o desenvolvimento dessa tarefa. Imagina, podemos citar
o nome de aproximadamente 40 participantes desse grupo, que ora contribui muito com essas vibrações e com esse desenvolvimento de trabalho. Muito nos honra, como fico muito feliz com a participação do filho amado que está aqui na sala ao lado. Graças. E que nós sempre mantemos um diálogo acalorado e muitas vezes dá a impressão que nós nos revestimos de batedores e perturbadores. Então, por isso que quando, querida Marta, você olha para o companheiro amado e você fala como é bom ficarmos e envelhecermos juntos até o final dessa jornada. Como foi a jornada da Meire com o Job. Agora, o Job na pátria espiritual e com certeza não vai avolumar esse grupo de batedores e nem de perturbadores, porque passou uma existência notável, como todos nós, vala-me Deus, Babadia, estamos passando de uma forma notável, recuperando questões e dando tempo, Mavi, de nós olharmos para a frente e para o alto e observar. Me perdoe pelos meus enganos até hoje cometidos. E todos nós temos que pedir perdão mesmo. Então, é notável, querida Abadia, que esse tema e esse trabalho até foi falado. Não, só falta um trechinho, mas um trechinho muito valoroso, querida Marlene, que ele se amplia para o próximo tópico, que eu tenho a impressão que vai ficar para a próxima segunda-feira, os espíritos bons. Por isso que, quando a gente olha para Simone, em que observa bem fundo, como o próprio Cristiano coloca as duas mãos sustentando o queixo, mas é socratiano, vem da escola de Sócrates. Então, por isso, Cláudia, Jaqueline, Luciana e todos, nós estamos saindo de uma fase muito importante. Ou seja, de deixarmos de sermos espíritos perturbadores para sermos espíritos que já começam a sentar na primeira fileira da sala de aula. Eu falo que a Abadia é a minha professora. Ela insiste em dizer que ela é aluna. Pois bem, se é aluna e professora, ela ensina e corre no lugar do aluno para compreender o que ela ensina. Então, essas questões, quando nós observamos isso, não é, Cristiano? Que quando nós falamos... na mesma sala de aula. Exato. Quando nós falamos alguma coisa para orientar, como, por exemplo, a Giza, então nós corremos no lugar da Giza para a gente compreender essa lição que nós passamos para ela. Porque, não é, Marta? São coisas que a vida nos ensina nesse grande receituário da vida, dessa grande escola que a gente começa com o próximo mais próximo e o próximo mais distante. Por isso, querida Abadia, você só não podia deixar eu falar, porque eu estou falando mais do que a medida, mas, sinceramente, é muito bom ser aluno, porque aprendemos muito nessa grande sala de aula. Pronto? Ora, você está parecendo a portuguesinha, a Inês, lá de Torres Novas, hein? Falar nisso, eu devia ter convidado ela. Você não convidou? Não, eu primeiro respeito você. Convida, Alberto. Ela Tá. Na Pode, eu próxima, posso falar? na próxima a gente convida. Bedinha, Hum, posso falar um tiquinho? pode. Eu quero falar dessa dupla, viu, grupo? Eu quero falar dessa dupla de professores, Abadia e Alberto. Alberto já é um amigo querido de muitos anos, que é um mentor, e a Abadia é outra.
Então, eu queria que vocês... Eu usufruo deles igualzinho, sabe assim, você gruda na pessoa assim, fica em cada palavra. E eu, graças a Deus, eu os tenho sempre, né, com as lives. E eles me puxam a orelha, e muito. E eu gosto desses puxões de orelha. Então, eu estou falando por mim, levando esse exemplo para vocês. Aproveitem esses dois, que são excelentes professores. Eles vêm, eles escutam, é tudo. Foi uma dupla. Eu sou muito grata a Deus por ser uma ponte nessa dupla, né, Alberto? E eu falo para ele e para a Badia todos os dias o quanto eu tenho crescido com os dois. Porque eu pergunto mesmo, eu sou chata, e a Badia sabe, e eu falo mesmo, eu pergunto, mesmo os telefonemas. Então eu só falo com vocês, aproveitem, perguntem, nós estamos numa escola, isso é uma sala de aula. Vamos aprender, nós estamos exatamente onde devíamos estar. Então não jogue fora esse momento sagrado que nós estamos vivendo agora. Porque não é por acaso que os dois estão aqui nos ensinando. Não é por acaso que nós estamos juntas, viu? Pronto. Mas tem uma questão importante, querida Marlene. Nós não podemos esquecer... Eu vou até falar uma coisa aqui, Marta. Uma vez nós ouvimos, e até quando nós, nos nossos tempos, nós ouvimos falar no Alibaba e os 40 ladrões. Agora, nós vamos mudar esse termo para falar no Alibaba e os 40 providenciais no campo do ensino e da boa orientação. Porque todos têm uma expressão valorosa, porque tudo o que nós pensamos, se hoje estamos encarnados, revestimos esses pensamentos, na maioria das vezes, com palavras. Então, daí, querida Marlene, e você sabe muito bem que eu estou aguardando o seu autógrafo também, porque nós somos, todos nós, grandes escritores. Porque se eu pedir para o Cristiano ler algumas páginas do livro da existência dele, até mesmo as páginas que estão registradas, mas na lei do esquecimento, é provável que ele me fale até mesmo durante o sono, porque nós não rompemos as leis do esquecimento, mas tudo está escrito como experiências de outrora, que hoje nós trazemos com uma sensibilidade e desenvolver tais questões. Daí dizer que são Alibaba e 40 expressões. Portanto, sinceramente, aqueles que não se manifestam nesse trabalho, não porque tenham vergonha, mas sempre estão também na base de sustentação para que a gente possa despertar essas questões. E muitas vezes esse processo mediúnico, aonde aqui está sendo produzido algo e transmitindo, revestindo com palavras, vem de pensamentos dos 40. Não vem de um pensamento único. Então, querida Marlene, eu vou lembrar o nosso querido Chico, quando entrou na sala de aula, e ele tinha pouca idade, e ele mostrou a escrita para a professora O Parnácio de Além Túmulos. Essa primeira obra do Chico, que ali revela poesias extraordinárias e personagens. E o Chico dizia para a professora, isso não é meu. E é o mesmo que eu falo agora para vocês. E a Badia também concorda com isso. O que eu falo vem de vocês. Porque se essa transmissão vem para orientar, então fala, olha, vamos escolher esse moço para ele produzir algo que não é autor, mas vem de vocês, essas vibrações, esse tom, essa alegria.
E esse jeitinho especial em que a abadia coloca a mão assim, parece uma adolescente Sim, que está sentado na sala de aula, Marta, e coça a cabeça. Imagina, qualquer gesto que ela fizer agora, nós vamos comentar. E por isso que nós estamos nos aprimorando nesse campo. E a Marlene falou certa, olha, aproveitem esse grupo. Aproveitem, porque a experiência que cada um revelou, a experiência que cada um pensa, e essas vibrações chegam, para que isso possa ser definido nesse tema tão valoroso que é relativo à pergunta 106 do Livro dos Espíritos, e em nenhum momento se fugiu do contexto, então nós devemos trabalhar muito bem. Porque se nós, até 45 minutos, 36 segundos e 27 décimos, éramos batedores, éramos perturbadores, amanhã, quando nós estivermos no ambiente, seja lá familiar ou no ambiente de trabalho e tal, não vamos mais dar esse tom de perturbação ou de virar a mesa, ou seja lá o que for. Porque, sinceramente, esses aprendizados é para mudar a forma de pensar e agir. E se nós estamos nesse grande laboratório para que aqui saia uma vacina ideal para a paciência e a tolerância, para que a gente possa desenvolver tarefas ligadas à humildade e à caridade, então nós estamos derretendo aquela questão que muito nos atrasou e nos distanciou de Jesus: o egoísmo e o orgulho. Por isso que essas questões, elas também estão incluídas nessa pergunta 106, que hoje talvez se encerre nesse panorama, mas para nós, muito valoroso, vai ser a boa prática para sair de uma situação e entrar na outra, porque, sinceramente, nós temos que ajudar esse planeta no campo da renovação e da luz. Porque se ele está já programado para a regeneração, permitam que esses 40 da tarefa do bem possa auxiliar a regeneração, começando com o próximo mais próximo e o próximo mais distante. Porque se nós não mais promovemos, querida Marlene, e nós, nos nossos encontros, sempre foram muito favoráveis nos momentos do chá no horário britânico, então, quantas vezes nós falamos de coisas boas e nós aprendemos ali naquela mesa daquela residência tão valorosa que abria a porta e caía na casa do Chico, que mora no Parque das Américas. Tá vendo como eu conheço um pouquinho de Uberaba? Então, não vai ser difícil, Marta, encontrar o centro que você ajudou a brilhar e que continua brilhando. Uma casa não é pequenina, porque ela é aberta ao universo. Ela desenvolve tarefas, mesmo nesse momento de pandemia, ela está desenvolvendo tarefas distribuindo uma sopa fluídica para aqueles que mais necessitam. Por isso, me perdoa, Badia, você sabe que eu amo você, como amo todos, em que eu aprendi esse sentimento que se eleva. Um sentimento que jamais rompe as barreiras do estranho ou do esquisito, mas que possam realmente nos trazer, acima de tudo, a esperança. E hoje, esse dia não foi muito fácil para a Badia, porque ela está ou estava em luto, porque uma cachorrinha que conviveu com ela e com o seu companheiro, que já voltou para a pátria espiritual, então, hoje, para ela levar lá no veterinário e concretizar uma coisa muito difícil, porque até então ela sempre ficava nos pés da Badia,
mas não reclamando, mas latindo e anunciando que já estava na hora de voltar para a pátria espiritual. Porque se até então acariciou a família deste lado, agora está acariciando do outro lado o companheiro amado, que nós sabemos que a vida não para no túmulo, nem para o reino vegetal, nem para o reino animal e nem para o homem. Portanto, querida Abadia, tínhamos que falar sobre isso, porque hoje à noite você vai adormecer e vai pedir para estar ao lado do companheiro amado e ao lado dessa menina que tanto acalmou o lar e que foi um filtro de vibrações, inclusive para afastar batedores e perturbadores. Portanto, sinceramente, estimada e querida, que eu falo em nome de todos, que esses espíritos que foram convidados essa noite a observar o trabalho tão valoroso que o Cristiano preparou para a realização dessa tarefa, e você pode ter certeza, Cristiano, que quando você deu início, principalmente a prece inicial, deu início esse campo de vibração, já acomodou esses 480 espíritos que precisavam estar nesse trabalho, no desenvolvimento dessa tarefa, porque não é pouca coisa, é muita coisa. Porque, além disso, e a Abadia sabe, a Marta também, todos vocês, que o desenvolvimento dessa tarefa tão valorosa, ela também é transmitida à distância em lugares onde a escuridão ainda reside. Porque, imagina, alguém nos tempos de guerra ligava um radinho lá no Vietnã, escutava um chiado, mas escutava boas notícias de paz. É exatamente o que acontece num trabalho como esse. Essas vibrações vão para lugares distantes, então chegam nesses lugares aonde a transmissão alcança, porque é teleguiadas. Como esse processo valoroso que nós estamos enxergando uns aos outros, para que a gente possa refletir essa luz, aqueles que nós enxergamos com a clara evidência e com a clara audiência. Por isso que o campo da mediunidade, como foi dito, que a Abadia falou para o Breno, é extraordinário esse processo, porque a mediunidade com Cristo veio para o desenvolvimento de tarefas tão valorosas como essa que foi aberta por vocês. Portanto, sinceramente, muito nos emocionam, principalmente esses espíritos orientadores que nos auxiliam nessas tarefas. Porque se a mediunidade alcança espíritos que precisam que a gente estenda as mãos para tirarem da escuridão, nós também alcançamos esses espíritos que trazem a luz para que nós possamos levar esse farol no meio da escuridão. Portanto, como diz o nosso preto velho, que oxalá o bem possa prevalecer. Se ele bate o bumbo, é para anunciar o som de todos os instrumentos que cada um representa. O violino, o sopro, as cordas e, acima de tudo, sempre, cada um de vocês, cada um de nós, como esses irmãos que agora estão ajoelhados, recebendo uma flauta para servir de grande maestro, porque se alcança um lugar, é para auxiliar aqueles que ainda não conseguiram subir esse degrau. Se nós estamos em um degrau e precisamos subir mais além, recebemos essa flauta para poder fazer com que ela flutue com o seu som suave e brando, não perturbando, não alterando o campo da evolução. Muita harmonia e paz para todos.
Então, agora vamos fazer a oração para fluidificar as nossas águas. Então, vamos pedir a Jesus que Ele possa, com a sua luz, iluminar todos os cantos da terra, todas as pessoas, todos os animais, a natureza, fazendo com que tudo esteja mais belo, mais terno, mais esperançoso, e que a palavra egoísmo, vaidade, orgulho, sombra, não exista mais no nosso dicionário. No nosso dicionário esteja só grafado a palavra amor. E assim, amado mestre, nós agradecemos esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. E pedimos que os médicos do espaço coloquem nas águas de cada um dos hospitais, dos rios, da chuva, da neve, em todos os cantos do planeta, Jesus, até nas lamas, o remédio necessário para cada irmão. E assim, Jesus, nós te agradecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Luciano, pode pôr a música maravilhosa da Ruth.